Numa democracia representativa, o poder conferido a uma autoridade para agir em nome do povo se dá por meio de eleições. É assim que os presidentes, deputados e outros ocupantes de cargos políticos são periodicamente legitimados para representar a população e tomar decisões em seu nome. A democracia representativa, ela é um sistema de governo e também, ao mesmo tempo, uma forma de organização da sociedade em que os espaços de poder são vazios, né? Elas são preenchidos temporalmente por representantes eleitos pela sociedade civil, né? A sociedade civil é uma abstração que congrega multifacetariamente diversas tendências políticas, né, e convicções políticas diversas. Por isso, há uma disputa constante, né, pelos projetos de poder e pelos projetos de organização social que são veiculados através da representação política. O voto eleitoral pode parecer um elemento recente da política brasileira. Talvez isso se deva aos poucos 35 anos que nos separa do fim da ditadura militar, quando tivemos nossos direitos políticos lesados e a censura e o autoritarismo eram realidade no país. Mas a impressão de que a principal forma de exercício de cidadania data de poucas décadas pode nos levar a conclusões equivocadas. O exercício do voto surgiu em terras brasileiras, com os primeiros núcleos de povoadores, logo depois da chegada dos primeiros portugueses. Resultado da tradição portuguesa de eleger os administradores dos povoados sob seu domínio. Os colonizadores portugueses mal pisavam a nova terra descoberta e já passavam a realizar votações para eleger os que iriam governar as vilas e cidades que fundavam. A primeira grande tentativa de montar uma base administrativa que pudesse contribuir para um processo de colonização no Brasil, né, se estabelece através do sistema de capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias eram uma concessão dada pelo governo português para que um proprietário, obviamente alguém da nobreza, pudesse vir administrar aquelas terras. Mas como administrar uma proporção de terra tão grande, sem nenhum tipo de amparo ou ajuda, né, local? Então isso era muito complicado. E para tentar fazer com que uma pequena administração surgisse e efetivasse a ocupação daquela área e, eventualmente, a possível exploração, o governo português autorizou a criação de câmaras municipais em vilas, ou seja, pequenas cidadelas que estavam surgindo, que eram pontos que se achavam importantes para essa administração portuguesa. Para se ter ideia, a primeira eleição de que se tem notícia foi para definir os membros do Conselho Municipal da Vila de São Vicente, atual cidade de São Paulo, em 1532, há quase 500 anos. A eleição ocorreu segundo as regras das chamadas Ordenações do Reino de Portugal, consideradas o primeiro Código Eleitoral brasileiro. Nos pleitos desse período, vários cargos eram preenchidos, como vereador, juiz ordinário, procurador e outros oficiais. Porém, não eram muitos os que podiam ser eleitos, assim como não eram muitos os que podiam votar. Ao longo de todo o período colonial, a eleição era apenas para os chamados homens bons. E eram homens brancos, né, principalmente que vieram, né, como representantes dos interesses metropolitanos portugueses, cristãos obrigatoriamente, né, proprietários, porque o voto era censitário, então você tinha que comprovar algum critério de posse, que caracterizava a renda naquele momento. Lembrando também que o voto era aberto e já se gerava um cenário de grande tensão e disputa política para saber quem ia exercer essa influência, porque era como se fosse um representante indireto, né, assim, quase que abaixo do poder metropolitano aqui. É óbvio que depois, em 1549, vai ter um governo geral, né, em Salvador, mas a força das câmaras municipais continuava muito grande. Durante os 3 séculos do período colonial, um dos cargos mais importantes das vilas era o cargo de vereador da Câmara Municipal. Como não havia prefeitos, cabia aos vereadores a responsabilidade pela administração das vilas e cidades. Eleitos pelos homens bons, ou seja,
Pela elite dominante escravagista, os vereadores tinham a atribuição e o privilégio de se dirigir diretamente ao rei de Portugal. Não precisavam nem consultar o governador, nem pedir sua autorização. As câmaras municipais, elas tinham a função de tentar representar em uma microescala local o poder executivo, legislativo e judiciário, tá bom? Então, por exemplo, essas câmaras tinham um juiz, né? Tinham presidente, tinham vereadores que exerciam o cargo, né? Procuradores de várias instâncias, desde produzir posturas de leis, baseadas, obviamente, no Código Português, que pudessem vigorar aqui. Então, por exemplo, as câmaras municipais, elas tinham poder de fiscalização, de cobrança de impostos, de obras públicas, né, edificar igrejas, pontes, chafarizes, né, elas tinham funções de proteção. Muitas dessas vilas, durante as invasões, tentativas de invasões francesas, holandesas, né, elas organizaram sua própria autodefesa local. Então, elas eram uma gerência administrativa com muito poder até em âmbito local, porque ela era responsável por fazer tudo funcionar. A parte mais curiosa dessa história é como eram realizadas as eleições dos cargos das vilas. Os homens bons escolhiam de forma indireta os homens que exerceriam os cargos das vilas nos 3 anos seguintes. O processo era cheio de detalhes. Os homens bons diziam 6 nomes ao pé do ouvido do escrivão. Os 6 mais votados seriam os eleitores. O juiz mais velho da comarca, figura central do processo eleitoral da época, dividia os 6 eleitores em 3 duplas. Na formação das duplas, os parentes eram separados e era proibida a comunicação entre as duplas. Cada dupla elaborava 3 listas contendo nomes dos possíveis vereadores, procuradores e juízes. O juiz mais velho, que conduzia o pleito, rearranjava as listas de forma a definir as composições da Câmara para cada um dos 3 anos seguintes. As listas com os nomes que comporiam a Câmara em cada um dos 3 anos eram colocadas pelo juiz em pelouros diferentes. Essas bolas eram guardadas em um saco de couro ou de pano que ficava depositado em um cofre. Finalmente, no início do ano, em uma reunião chamada Janeirinha, o cofre era aberto e um menino de até 7 anos de idade sorteava um dos pelouros para que se tornasse do conhecimento de todos quem seriam os novos membros da Câmara Municipal. Assim, recheadas de formalidades e de privilégios da elite colonial dominante, as eleições para a composição das câmaras municipais foram realizadas até a independência do Brasil, em 1822. A partir daí, novas condições para o exercício do voto e da elegibilidade foram impostas por Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil. Mas isso já é um assunto para outro programa.